Déjà vu realmente existe? Pois não. O déjà vu existe na concepção de estudo, de observação, de resultados sobre lembranças, sobre encontro com coisas da memória, né? Eu diria que, para a gente dizer que déjà vu, que alguns até falam popularmente déjà vu, o déjà vu ele existe na concepção em que você, num determinado momento, numa situação, até do dia a dia, da sua rotina, de repente você tem a sensação de que aquilo que você está vendo agora, que é uma novidade, você conhece coisas que você não sabe explicar, mas é como se eu já tivesse visto isso, já tivesse passado por essa experiência. Então, nesse sentido, o déjà vu existe. A grande dúvida e os pontos de interrogação a respeito desse conceito de déjà vu é se ele representa realmente aquilo que alguns estudiosos, curiosos, interessados manifestam. Olha, esta pessoa, ela esteve naquele local, naquela época, e por isso que ela está agora lembrando. Então esse é o ponto assim que conturba, perturba e causa polêmica. A gente tem, na perspectiva de uma explicação mais tênue, porque nada é muito profundo a respeito de déjà vu, o que a gente tem são concepções psicológicas, neuropsicológicas. As psicológicas estão voltadas para um olhar psicanalítico, onde lá no inconsciente a pessoa traz fragmentos que por alguma razão ficaram e ela, às vezes, ao juntar com alguma coisa do aqui e agora, é como se ela fizesse uma ligação, mas mesmo a psicanálise não consegue, e também não dedicou tanta importância a isso, não consegue explicar isso desta forma. O Carl Gustav Jung, que também começou com um olhar psicanalítico e depois voltou para uma perspectiva de inconsciente coletivo, arquétipos, ele explica que nós temos, é como se tivéssemos uma herança de percepções, de arquétipos, né? A gente sempre vai ter a figura do herói. Ninguém disse para nós, mas existe alguma coisa que simboliza o herói, o amor da mãe, isso já está naquela pessoa. E o Jung diz que de todos esses processos envolvendo arquétipos e inconsciente coletivo, a pessoa exercita um processo que se chama sincronicidade. Ou seja, há um elo de ligação entre coisas, entre significados para mim, que me fazem perceber sensações ou perceber informações, conhecimentos que eu não sei explicar, mas que de alguma forma estavam na minha mente. Voltando a... O nosso programa quadrado da questão. Voltando ao quadrado da questão, em relação a essa definição do déjà vu, a gente vê o filme e de repente o sujeito está lá no passado, daí ele vai lá e modifica o passado, evidentemente que é uma ficção. Mas do ponto de vista da neuropsicologia, que traz algum estudo sobre isso, é importante relatar coisas do tipo... Nós temos uma região aqui em cima da orelha, né, que se chama o lóbulo temporal, e junto a esse lóbulo temporal tem o hipocampo, uma região cerebral onde nós filtramos alguns registros. Ali nós temos a memória de curtíssimo prazo, que é uma coisa que há pouco nós estávamos falando aqui antes de gravar, e já passou. Eu tenho a memória de curto prazo, que faz horas, de repente 2, 3 dias, e tenho a memória de longo prazo, que são vários dias. E a neuropsicologia, do ponto de vista de uma observação cerebral, ela percebe que em pessoas epiléticas, se a gente fosse chamar de fenômeno, o fenômeno de déjà vu, ele aparece com mais frequência. Por quê? Porque nessa região cerebral, no hipocampo, no lóbulo temporal, estão os registros neuronais dos estímulos, das percepções. E quando a pessoa tem um processo epilético em si, ela tem curtos circuitos que acabam originando percepções. E que, de certa forma, a gente diz, não, mas olha, eu já vi que ela está tendo, é algo que está acontecendo. Só que isso não acontece só em pessoas epiléticas, né? Acontece em outras pessoas. E aí, eu não sei se você tiver alguma pergunta, você faça, né? Porque eu começo a me expor em termos do conteúdo e vai embora.
Há uma situação que parece ser muito interessante hoje de se estudar o déjà vu, que é a hiperestesia. Que é isso? A hiperestesia é a sensibilidade aguçada. Eu vou dar um exemplo. Uma senhora, na segunda-feira, ela está folheando um livro e vê uma cidade, mas ela folheia assim com atenção... Não prestando muita atenção, né? Tem uma igreja, tem uma praça, tem pessoas e tal. Ok. 3 ou 4 dias ela está em casa e passa um programa na televisão. Daí ela diz assim para as pessoas: olha, ali vai sair uma igreja. Ali vai acontecer isso. Daí a pessoa diz: nossa. E ela Como é que ela sabe? Ela diz: não sei, mas você não tem. Nunca. Eu nunca vi isso na minha vida. O que acontece? A hiperestesia explica o seguinte: quando a pessoa estava folheando aquela revista, essa sensibilidade aguçada é como se fotografasse determinado... Como se ela tivesse uma imagem de fotografia. Exatamente. Porque muita gente para o vestibular tem isso, né? Ele decora com a imagem. E aquilo foi para um registro. Só que ela não chegou a trabalhar conscientemente aquilo. Foi lá para um registro. Aí ela está na sua casa assistindo televisão, vendo aquela reportagem, e aí ela começa a falar coisas que ela se espanta, os outros se espantam. E pode acontecer também coisas do tipo... Há uma história do psicólogo William James que fala na consciência, níveis de consciência. Eu estou falando com você aqui agora, olhando para você, nós estamos com a nossa consciência no nível mais elevado de percepção. Eu estou com a atenção focada em você. Mas passou uma moto agora aqui, que de certa forma a minha consciência registrou, embora não tenha dado muito tempo. Registrou o som, você não precisa estar vendo. Alguns vultos que passaram ali na vidraça, atrás do câmera, né? Também esta consciência, de certa forma, esse nível de consciência registrou. É como se, num determinado momento, quando eu estou com um estímulo que seja visual, associo aquela imagem, ela vem e me revela coisas que, na verdade, ela não está me revelando, já está aqui, mas eu entendo como... Mas espera um pouco, então eu já estive lá. Alguém diz assim, aquela pessoa viu um cenário da Cleópatra, viu coisas relacionadas a Cleópatra. A hiperestesia dela fotografou, registrou coisas da Cleópatra. Passou, um dia ela está num processo lá e ela fala coisas da Cleópatra e alguém diz assim... você, em vidas passadas, foi a Cleópatra. Isso é possível de trabalhar dessa forma. É possível que essa pessoa tenha tido um registro daqueles fatos, daquele personagem, e, num determinado momento, ele expande a consciência para aquela informação. Nós não queremos entrar em discussão com... Então, a gente pode-se dizer, então, que o déjà vu está relacionado ao espiritismo? Aí nós entramos num foco muito, eu diria assim, polêmico. Nós somos formados por átomos e moléculas, né? O nosso organismo, o percentual de átomos e moléculas é imenso. Nós somos átomos e moléculas e somos milhares de serizinhos que vivem aqui, né? Que são nós temos aí doenças causados por vírus que estão em nós. Nós temos outros seres, né, bacilos, que ficam aqui e está tudo bem. Nós somos um conjunto de coisas. Quando eu estou com uma pessoa próxima de mim, essa pessoa, de uma determinada forma, ela transmite um psiquismo. Esse psiquismo eu percebo, a pessoa está do meu lado. Eu posso estar num local e falar coisas que não têm muito a ver comigo, mas tem a ver com a percepção desta outra pessoa que está aqui ao meu lado, que pela energia psíquica vem até mim. Então, eu não me sinto assim muito à vontade em dizer que não existe espiritismo ou que existe espiritismo. Eu me sinto mais à vontade em dizer que há uma energia, e talvez seja uma energia como os átomos e moléculas, né? Um átomo ele tem elétrons que giram em torno do núcleo formado por prótons e nêutrons, né? Por que os elétrons estão? Eles estão atraídos por alguma coisa. O elétron é negativo e o próton é positivo, então eles se atraem. Assim como os planetas giram em torno
de alguma coisa, a Terra em torno do Sol, o Sol, a Terra, a Lua em torno de alguma outra coisa, nós temos uma energia cósmica. Possivelmente existe essa energia cósmica. O que nós temos é 5 sentidos, os quais nós executamos os 5 sentidos, mas nós não aprendemos a estimular outros sentidos, que talvez não seja o sexto, pode ser o sexto e o sétimo. Assim como eu não consigo ver milhares de serizinhos que estão aqui, perceber moléculas que estão aqui, porque a minha visão não me permite, como diria o Platão, né, a realidade que nós percebemos é a sombra de uma realidade. Então nós não percebemos a realidade como um todo. E algumas outras correntes, inclusive também pelo lado do espiritismo, nos dão conta de que o que nós percebemos é uma ilusão. Pela teoria da relatividade, pelo Einstein, pelas moléculas, quando eu bato uma bola no chão, a bola não bate no chão. Porque os elétrons e nêutrons, eles chegam e se aproximam, mas a minha percepção é como se batesse. Então a percepção que eu tenho do mundo é a percepção que eu fui treinado, ouvir desta forma. Agora, se eu falava com você há pouco sobre a pessoa que não enxerga, ela consegue ter uma hiperestesia visual, auditiva, ela percebe coisas pelo ouvido que ninguém percebe. Como é que o cachorro percebe o cheiro do seu dono a uma distância incrível? Então, nós, dentro da nossa realidade de seres humanos, nós temos uma estesia até certo ponto, né? Nós não temos a hiperestesia, mas ela pode se manifestar em um determinado momento. Alguma pessoa pode treinar, estimular. Se nós ficarmos num quarto escuro, cheio de objetos, e ficarmos tocando, apalpando esses objetos, depois de um certo tempo nós vamos ter uma percepção da forma deles incrível, porque nós treinamos a sensibilidade. Então o déjà vu, nessa concepção que estamos falando, ele é um processo hoje de entendimento da neuropsicologia e da psicologia utilizando esses procedimentos. Você assistiu o Quadrado da Questão sobre déjà vu com o mestre doutorado professor Reginaldo da Universidade Integradas do Brasil. Ficamos por aqui. Obrigada, professor. Mas antes de eu encerrar totalmente, uma curiosidade assim, que muitas pessoas têm é se o déjà vu pode levar uma pessoa à loucura, já que está tão relacionado ao sistema nervoso. Pode, se junto com o déjà vu estiverem outros sintomas. Uma pessoa que tem uma desintegração psíquica, né, ela tem um desequilíbrio mental, ela é como se ela tivesse vários déjà vus. Uma pessoa que tem um quadro psicótico, por exemplo, às vezes aquilo que parece uma alucinação, né, ou é descrito como uma alucinação, poderia ser visto como aquela pessoa percebendo algo do passado que não existia. Eu acabei de falar com Jesus Cristo, né, diz, por exemplo, um esquizofrênico. Mas como que ele foi falar com Jesus Cristo? Mas na manifestação do sintoma, a gente vai dizer que é uma alucinação olfativa. Mas é como se ele estivesse exercitando, em alguns momentos, até o déjà vu. E a pessoa pode, sim, se ela ficar concentrada com outros sintomas, em busca de alguma coisa que ela nem percebe o que é, ela nem se define como ser humano, ela às vezes é como se ela estivesse vivendo um estado de inconsciência profundo, onde às vezes ela está no consciente, às vezes ela está no inconsciente, e ela pode ter uma consequência mais negativa. Só queria dizer que esse tema ele é tão vasto, é tão imenso, que é um tema para ser discutido pelo menos 1 hora, né? A gente em 15 minutos atropelamos um pouco, né? Passamos um pouco da linha, mas justamente para poder atender aí ao quadrado da questão. Então o Quadrado da Questão fica por aqui. Se você tiver mais curiosidades, você pode mandar um e-mail para quadradodaquestão@unibrasil.com.br. Tchau!